galera, vamos aplicar as leis de Newton a problemas relativamente complexos. É muito importante que você entenda a correta aplicação. Vimos em aula anterior que a terceira lei de Newton, que é a que costuma gerar mais confusão na aplicação, né? Que quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este reage exercendo uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto sobre o corpo A. Observe, as forças que constituem o ação e reação, elas estão agindo em corpos distintos, então elas não podem se anular. Vimos o exemplo do lutador, né? Quando o lutador A dá um soco na face do lutador B, a face do lutador B reage também com a força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Uma está na face do lutador B, outra está na mão do lutador A, então elas não podem se anular. Vimos o exemplo de uma massa sobre uma mesa, que é atraída pelo campo gravitacional, através do peso, que age na massa de cima para baixo, formando uma ação e reação, com o peso no centro do planeta de baixo para cima. Quando essa massa é atraída, ela empurra a mesa para baixo, que reage empurrando a massa para cima. Então aí você tem outro passo, a reação. Força da massa na mesa, força da mesa na massa. E aí essas forças são uma questão do ITA, mas eu vou pedir só o cálculo da aceleração. E não o cálculo de tração ou força de um bloco em outro, como o ITA cobrou, né? Dois blocos de massa emisão estão unidos por um fio de massa desprezível que passa por uma roldana com um eixo fixo. O terceiro bloco de massa emisinho é colocado suavemente sobre um dos blocos, como mostra a figura. Determine a aceleração do sistema. Pessoal, é interessante separar o bloco emisinho para a gente construir o diagrama de corpo livre, né? Que constitui-se na identificação de toda e qualquer força que haja sobre cada um desses blocos. Bem, eu vou chamar o bloco da esquerda de massa emisão de B1, o bloco pequeno de B2, o bloco grande, massa emisão da direita, é B3. Óbvio que todos têm um peso, não vamos discutir isso, né? Todos sofrem ação de um peso. O peso de emisão vou chamar de Pzão, o peso de emisinho vou chamar de Pzinho. Como B1 e B3 estão presos por um fio, constituindo o que a gente chama de máquina de Atwood, né? Então vai ter uma tração, porque todo fio esticado sofre a ação de uma tração, né? Uma força de tração. Já o bloco B2, ele vai pressionar o bloco B3 para baixo, e o bloco B3 reage, empurrando o bloco B2 para cima. Essas forças aí, que formam ação e reação, que é a força de B2 em B3 e de B3 em B2, a gente chama de normal, tá? A gente sabe que pelo fato do lado direito ter sobre B3 o bloco B2, então a tendência obviamente, é que o lado direito desça e o lado esquerdo suba. Então vai ter uma aceleração resultante sobre B1 para cima, e uma aceleração resultante sobre B2 e B3 para baixo. Dito isso, existe um algoritmozinho de resolução que sempre vai funcionar em dinâmica, que consiste em fazer a força maior menos a força menor igual a massa vezes a aceleração resultante sobre cada um dos blocos. Então, por exemplo, sobre B1, como o B1 sobe, a tração vai ser a força maior. Então vai ficar tração menos peso, igual a massa dele, que é a emisão, vezes a aceleração resultante. Sobre B2, B2 desce, então a maior vai ser o peso. Então vai ficar Pzinho no caso, né? Pzinho menos a normal, porque Pzinho aponta para baixo e B2 desce, né? A aceleração resultante do B2 é para baixo. Então Pzinho menos normal igual a Mzinho vezes a aceleração resultante. Observe que eu estou aplicando o algoritmo na íntegra, né? Quanto ao B3, existem três forças. Então o que é que você vai fazer? Como B3 desce, a soma das forças que apontam para baixo menos a força que aponta para cima vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, peso mais normal, que apontam para baixo, menos a tração, igual a massa vezes a aceleração resultante de B3.
observe que a aceleração resultante será a mesma sobre todos os blocos. Eles estão interligados, então eles vão desenvolver movimentos com a mesma aceleração resultante, né? Nesse ponto, você soma as equações. Somá-las implica em cortar, por exemplo, menos pezinho com mais pezinho, menos anormal com mais anormal, menos pesão com mais pesão. Então, quando você corta, tesão com menos tesão. Menos pezinho menos pesão com mais pesão. Menos anormal com mais anormal. Sobrou o quê? Sobrou pezinho. E do outro lado você somou tudo. Emissão AR mais emissão AR mais emissão AR. Então, tu dá uma arrumada nisso, vai ficar 2 emissão AR mais emissão AR. Coloca o AR em evidência e aí você isola nessa aceleração resultante, que é o que a gente está buscando calcular. Pzinho, Mzinho, G, e bingo, você encontrou a aceleração resultante do sistema, né? Que vai ser Mzinho G sobre 2 Mzão mais Mzinho. Vamos supor que a questão tivesse pedido a tração. Então era só você substituir essa aceleração em uma das equações que tem tração. Se pedisse a normal, você substituiria a aceleração que você encontrou em uma das equações que tem aceleração. E aí é só álgebra isolar o que for pedido, né? Dinâmica do elevador. Dinâmica do elevador é um problema que o aluno tende a ter dificuldade, mas ele é extremamente simples. Você vai usar o mesmo algoritmo que a gente viu. Como é que funciona esse troço? Você vai ter que montar o diagrama de corpo livre. Passo geral para todos os casos. Então vai ter o peso e a normal. Como é que você sabe que vai ter o peso e a normal? Porque uma massa tem que ter peso, essa massa pressiona o piso do elevador, ou o piso do elevador pressiona a massa, né, dependendo da condição, então vai ter normal. Aí você vai analisar se ele está iniciando a subida, então tem um movimento acelerado para cima, ou se ele está finalizando a descida, que consiste também em movimento acelerado para cima. Dito isso, a força resultante será para cima, já que a aceleração resultante é para cima. Então você vai fazer o quê? Força maior menos a menor, ou seja, normal menos o peso, igual a massa vezes a aceleração resultante. Já se esse elevador está numa situação onde a força resultante, onde a aceleração resultante é para baixo, isso acontece se ele estiver iniciando a descida ou se ele estiver finalizando a subida, freando no final da subida, então o peso vai ser maior. Então você vai fazer o quê? Como a força resultante vai ser para baixo, ou seja, no sentido do peso, você vai fazer então peso menos normal igual a massa vezes a aceleração, ou seja, força maior menos força menor igual a massa vezes a aceleração. Agora a gente vai analisar uma questão do nosso módulo bem complexa. Ela é complexa não quando você está bem familiarizado. Ela é complexa para um primeiro momento e para você resolver corretamente, né? Ela diz o seguinte: algumas embalagens trazem impressas em sua superfície externa informações sobre a quantidade de massa de caixas iguais a ela, que podem ser empilhadas sem que haja risco de danificar a embalagem ou os produtos contidos na primeira caixa da pilha, de baixo para cima, né? Considere a situação em que 3 caixas iguais estejam empilhadas dentro de um elevador e que em cada uma delas esteja impressa uma imagem que indica que no máximo 6 caixas iguais a ela podem ser empilhadas. Suponha que esse elevador esteja parado no andar térreo de um edifício e que passe a descrever um movimento uniformemente acelerado para cima. Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que a maior aceleração vertical que esse elevador pode experimentar, de modo que a caixa em contato com o piso receba desse, no máximo, a mesma força que receberia se o elevador estivesse parado e na pilha houvesse 6 caixas iguais é igual a. Galera, você precisa observar que existem 2 situações dentro dessa questão. Então a gente precisa abordar separadamente.
Primeira situação é essa situação onde considere a situação em que 3 caixas iguais estejam empilhadas dentro de um elevador e que em cada uma delas esteja impressa uma imagem que indica que no máximo 6 caixas iguais a ela podem ser empilhadas. E aí vem aquele momento onde ele vai iniciar o movimento, né, para cima. A segunda situação suponha que esse elevador esteja parado no andar térreo de um edifício e que passe a descrever um movimento uniformemente acelerado para cima. Tá? Na verdade, são 3 situações. Aí vem uma terceira situação. Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que a maior aceleração vertical que esse elevador pode experimentar, de modo que a caixa em contato com o piso receba desse, no máximo, a mesma força que receberia se o elevador estivesse parado e na pilha houvesse 6 caixas iguais. Vamos nos concentrar no que eu coloquei inicialmente como segunda situação, né? São as 2 principais. A gente identifica 3, mas tem 2 principais. Essa condição é que ele está parado e tem 6 caixas, e a outra situação tem 3, inicia um movimento de subida. Então, a caixa em contato com o piso recebe desse, no máximo, a mesma força que receberia se o elevador estivesse parado e na pilha houvessem 6 caixas iguais. Está aí o elevador parado. Existe um ímpeto natural do aluno, existe uma linha comum onde o professor diz: considere as 6 caixas como uma coisa só, força para cima, peso para baixo, normal para cima. E aí você vai ver que a força vai ser igual ao peso das 6 caixas. Está correto a consequência. Está correto a resolução. Mas ela está limitada. É uma resolução que só vai servir para essa situação onde as caixas estão paradas. Então eu vou ensinar para vocês como resolver de maneira que sirva tanto para o elevador parado como em movimento e para qualquer situação. Vai parecer mais complexo, mas sempre irá funcionar. Então tu quer o quê? Aprender, ter na mão uma ferramenta que sempre vai funcionar, uma ferramenta limitada a uma única situação. Claro que você entendendo como eu respondo, você vai ter condição de responder do outro jeito também, sem a menor dificuldade, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar as 5 caixas de cima como uma única caixa. E aí ela vai ter um peso das 5 caixas. Por que elas não vão descer? Porque elas vão exercer uma força normal para baixo, a N5, né? Normal, consequente das 5 caixas, digamos assim, que reage, tá? Então, a caixa de baixo, a 6ª caixa de baixo, por sofrer ação de uma força para baixo, ela reage e empurra as 5 caixas para cima com a mesma normal, né? Isso é uma ação e reação. E aí o que vai acontecer? A 6ª caixa, que é a caixa que está embaixo, ela vai empurrar, ela tem um peso, então ela vai empurrar o piso do elevador para baixo, que reage empurrando ela para cima. Então você vê que eu considerei como 2 blocos. 5 caixas em cima, que tem peso e sofre ação de anormal, e uma caixa embaixo, a 6ª caixa, que sofre ação das 5 de cima, né? Essa ação é a N5, é normal, né? Porque as caixas de cima, elas empurram a 6ª caixa para baixo, com a normal N5, que reage empurrando as 5 caixas para cima, tá bom? E aí a 6ª caixa tem um peso, então ela está sofrendo ação de 2 forças para baixo, devido a isso ela empurra o piso do elevador para baixo, que exerce a normal N para cima. Perfeito? Ok. Dito isso, está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, força resultante zero. Se a força resultante é zero, você começa a igualar o troço. Por exemplo, P5 e N5 se anulam. Quer dizer o quê? Que são iguais. Não constituem uma ação e reação. N para cima anula N5 e P para baixo. Ok? Porque N para cima é igual a N5 mais P para baixo. Aí você pode fazer uma substituição. Porque N5 é igual a P5. Então, no lugar de N5, aqui eu substituo P5. E aí eu desenvolvo. P5 é o peso das 5 caixas. P é o peso da 6ª caixa. Peso de 5 caixas mais peso de uma caixa é igual. Então, vai dar peso de 6 caixas.
ou 6P, ou 6mg, ok? Agora, galera, vamos aplicar para a segunda situação, né? Esse elevador esteja parado no andar térreo de um edifício que passa a descrever um movimento uniformemente acelerado para cima. Beleza. Seguinte, ó. Tá aqui o elevador, porém só com 3 blocos, como ele propõe na situação inicial, né? Lembrando que na situação anterior, a gente determinou que a força máxima, que é a normal no caso, porque a força que os blocos de cima exercem no de baixo é a normal, reação normal de apoio, né? A gente determinou que ela vale 6mg. Só que nessa nova situação o elevador vai subir acelerado. A força resultante vai ser para cima. Respondendo fidedignamente ao que eu propus, o método que eu propus, considere os 2 blocos de cima como um único corpo. Eles vão ter um peso, a gente vai chamar de P2, o peso dos 2 blocos. E aí, qual força eles exercem sobre o de baixo? A normal. Então, eles empurram o de baixo para baixo, através de N2, que reage empurrando eles para cima, também através de N2. Obviamente, o bloco de baixo tem um peso. E, naturalmente, como 2 forças puxam ele para baixo, ele vai pressionar, vai empurrar o peso do elevador para baixo, que reage empurrando ele para cima. Você não pode cortar as forças, porque elas não se anulam. Por que elas não se anulam? Porque o elevador não está parado com força resultante nula. Não. Ele agora vai acelerar para cima, tá bom? Então não pode cortar nada, não anula nada. Você vai aplicar o algoritmo, força maior menos força menor igual a massa vezes aceleração. Qual força é maior? É sempre a que aponta no sentido da aceleração resultante ou da força resultante. Por exemplo, para os 2 blocos de cima, é a normal. Então, normal menos P2 igual a massa deles, m mais m, 2m, vezes a aceleração. Para o de baixo, a maior é a normal também, que aponta para cima, menos a soma das menores, que é N2 mais P, porque apontam para baixo, igual a m vezes a aceleração resultante, né? Que é a massa de 1. Daí você pode tirar esse parêntese, né? Você pega essa primeira relação aqui, ó, e você pode, essa primeira relação aqui, e você pode isolar N2. Por que você vai isolar N2? Porque você vai substituir N2 na segunda relação. Então eu peguei N2, que é 2MAR menos P2, e substituí aqui, ó, no lugar de N2. Ficando N menos 2MAR menos P2. Então isso daqui é exatamente o N2, né? Menos P igual a M vezes a aceleração resultante, né? Bem, galera, feito isso, a gente manda uma álgebra aí, dá uma organizada, né? Para mandar uma álgebra aí, então, o que nós estamos buscando é a força que os blocos de cima exercem sobre o de baixo. Ou seja, a força, o valor máximo que ela suporta, né? E a força que um exerce no outro é normal, né? Então a gente isola essa normal. Então, quando a gente passar menos 2MAR para o segundo membro, vai mais 2MAR, que vai somar com MAR, ficando 3MAR. Quando passar, se liga que tem menos P2, ou menos 2P, né? Que é o peso de 2 blocos, menos P, então fica menos 3P, que vai mais 3P. Observe que a maior força que um desses suporta, nós calculamos, e é 6mg, como calculamos no slide anterior, né? Na tela anterior. Então a gente substituiu esse maior valor, o maior valor da força máxima suportada, que é 6mg, no lugar do P, mg. Então a gente pode aqui, ó, isolar a aceleração resultante, né? Esse 3mg passa negativo, 6mg menos 3mg vai ficar o quê? Vai ficar 3mg de um lado e 3MAR do outro. Corta o 3m, sobrou o quê? G, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Galera, é extremamente importante que você pause a aula, volte, adiante, assista quantas vezes precisar. Afinal de contas, essa é a grande finalidade de uma aula gravada, de uma explicação gravada. É você poder assistir quantas vezes você quiser e precisar, do jeito que você quiser e precisar, ok?